Meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 8, Paulo sofreu de algum espinho na carne. Observando nesse trecho da palavra de Deus, algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne. O fato é que Paulo não revelou o que foi e ninguém até hoje ainda não sabe. O que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo o encarou. Glória a Deus. Observe estes fatos em 2 Coríntios. Paulo, ele reconheceu Satanás como a fonte do problema na vida do homem. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E ele disse que o espinho era mensageiro do próprio Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como leão que ruge. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 está escrito: na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. Nós podemos ver que Deus, o Senhor, usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Aqui nós aprendemos uma coisa importante sobre os males da vida. Deus não causou o sofrimento do mundo e Ele não nos tenta. Tiago diz isso lá no capítulo 1, versículo 13, que Deus não tenta e nem pode ser tentado. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas de nossas vidas, Ele os utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas Ele não o poupou de todo o sofrimento. Jamais devemos interpretar problemas como sinais do desprezo de Deus. Ele pode usar calamidades para castigar, mas Ele também permite tribulações na vida de seus filhos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 11. Então, Deus, o Senhor, usou o sofrimento de Paulo. Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. A graça também contradiz o merecer de Paulo. No passado, se julgou autossuficiente. Paulo aprendeu a depender da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa de nossas próprias capacidades, facilmente esquecemos de Deus. Quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, também tendemos a voltar para Deus e nos entregar à poderosa mão do Senhor. Nossa inteligência, nosso recurso financeiro não nos bastam. Nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. Somente a graça de Deus nos basta, aleluia, e o poder dele se manifesta através da nossa fraqueza. É exatamente isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, assim disse Paulo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, querido rádio ouvinte, amigo, como Paulo usou seu próprio sofrimento? A palavra de Paulo em 2 Coríntios 12, 10 diz: são impressionantes, refletindo uma maturidade espiritual que pouco alcançam. Pois está escrito na palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, Ele aqui nos mostra, através da palavra de Paulo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sentia prazer no sofrimento. Será que nós sentimos a mesma coisa? É comum sentir pena de si ou profunda depressão, mas sentir prazer? O comentário de Paulo não trata de alguma prática louca de autoflagelação, mas de sua capacidade de confiar plenamente no Senhor. Aleluia. Ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidade para aproximar-nos mais de Deus. E Paulo aproveitou tais oportunidades ao máximo. Você já parou para meditar? Quantas pessoas desse mundo às vezes estão vivendo bem, nem se lembram de Deus. Mas no momento da dificuldade, no momento da dor, da angústia, do sofrimento, ele vai clamar por Deus. Então é para isso que às vezes acontece. Nós observamos que ele entendeu que o sofrimento nos oferece a oportunidade para nos aproximar mais de Deus. E Paulo aproveitou tais oportunidades ao ponto de chegar ao máximo. E Paulo nos mostra aqui, glória a Deus, que sentia prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados também de crescimento e crescimento espiritual e do galardão eterno. Tiago falou a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Também Paulo explica seu prazer em dois sentidos: por amor a Cristo. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da sua vida. Como Cristo morreu para nos dar a vida, Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20, está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, disse Paulo. Paulo falando essas palavras, sentindo o prazer de servir a Deus, como um homem fraco, para dar lugar para que Jesus possa viver na sua vida, ele disse: eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo aceitou a fraqueza, entre aspas, da sua forma humana para se entregar por nós. Somente quando aceitamos a nossa própria inadequação, quando nós encontramos que temos condições de nos erguer em Cristo, é como está escrito: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho e da ideia de ser autônomo, ele ganhou força bem maior. Quem sabe você que está nos ouvindo, se desfazer de si mesmo, entregar-se a Cristo, você vai ter muito mais saúde, muito mais paz, você vai crescer, vai ter muita força para sobreviver. Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Como nós usamos o sofrimento? Chega o sofrimento à sua porta, bate na sua casa. Como você deve fazer? Considere as palavras de Paulo em 2 Coríntios 2,10. Como você reage, mesmo desafiando na sua vida? Paulo enfrentou fraquezas. Primeira coisa, você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas, problemas, tentações, vício. Essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar na sua vida. Eu estou fraco, alguma coisa está acontecendo comigo, então permita que Cristo, o Senhor, venha habitar na sua vida, permitir a Ele reinar em sua vida. Porque, irmãos, amigos, as injúrias, conforme Paulo disse, você foi maltratado ou ofendido por outro,
O diabo quer usar as suas injúrias como motivo de ódio, vingança e blasfêmias. Mas Deus quer você forte. Quando essas injúrias, como oportunidade para crescer, é usando essas injúrias para que você tenha essa oportunidade. Vem também aquela parte de necessidade, fraqueza, injúria. Essa necessidade você enfrenta grandes dificuldades financeiras. Todo mundo às vezes enfrenta, não é isso? Não sabe como resolvê-la? Nada melhor do que a fome para tornar o homem dependente de Deus. Jesus deu este desafio. Está em Mateus capítulo 6, 33 e 34. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade em entender esse princípio. Quando nós temos geladeiras abastecidas e armário cheio de alimento, é difícil imaginar as circunstâncias que Jesus descreve. Esse é, sem dúvida, um dos motivos que poucos ricos são pessoas convertidas a Cristo. Poucos, porque tem tudo, não sente necessidade. É o que está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 29, e Marcos, capítulo 10, 23 a 25. Também tem aquela questão da perseguição. Estou sofrendo porque eu tenho perseguição, porque muitos me perseguem, é um blá 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 pesado, não é isso? Mas quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou de ficar mais forte que nunca. Muitas pessoas, meu irmão, egoístas, justificam sua desistência de Deus porque não querem sofrer. Mas os discípulos verdadeiros imitam o exemplo dos cristãos quando diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espírito do vosso bem, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, glória a Deus, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 32, 34, 39. Falando de perseguições, devemos lembrar que fazem parte da vida do cristão. Paulo usou uma palavra bem abrangente para frisar esse fato, quando ele diz lá em 2 Timóteo 3:2. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a questão. Você quer viver para Deus? Se lembre que vai ter perseguição. É porque a nossa paz, a nossa vida não é aqui. A nossa paz e a nossa vida eterna é lá no céu. Aqui é só uma passagem. Nenhum servo do Senhor tem imunidade de perseguição. A verdade é essa. Precisamos confiar em Deus, para que não venha a angústia. Aquela angústia, a palavra usada aqui vem de uma raiz que descreve lugares quando se encontram em lugares apertados e fechados, sentem-se desesperadas espiritualmente. Fica a pessoa, meu Deus, se ventilando com alguma coisa apertada. É a claustrofobia. Então, aquela pessoa espiritualmente está apertada. Quando se vê em apuros, como você reage? Momentos desses assim, abandona os princípios de Deus e age de uma forma errada no desespero. A única saída é o aceitar o fato de que você é incapaz de sair do problema sozinho. Precisa de ajuda, precisa de alguém. Temos que reconhecer
a necessidade da graça de Deus para aceitar o resgate que ele nos oferece. Paulo chegou a escrever aos Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, dizendo: não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Os servos, os filhos do Senhor, eles sofrem enfrentando perseguições, angústia, fraqueza, necessidade e tantas outras coisas. Da mesma maneira que Deus recusou tirar o espírito de Paulo, ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis e desagradáveis às vezes. Quando nos encontrarmos nesse momento de situação, vamos ter a fé e a coragem que Paulo mostrou para aproveitar a oportunidade e crescer espiritualmente. Isso é um exemplo para nós. Quando nos entregarmos a Cristo, encontraremos a graça e a força verdadeira. Aleluia! Querido Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai querido, falando dessa grandeza que é estar andando contigo. Ó Senhor, como Paulo andou. Paulo teve esse espinho na carne, Paulo teve esse problema, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Que a tua graça, Senhor, seja introduzida em cada coração daqueles que nos ouvem, cada um de nós, Pai, para que possamos suportar todos esses problemas, essas diferenças na vida cotidiana. Te peço e agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus.